Graça e paz a toda a amada igreja, amém? Glória a Deus. O que foi isso, irmãos? Que presença maravilhosa foi essa? E ontem nós estávamos no ensaio aqui, né, das meninas, da dança. E eu estava conversando com o pastor Marcos ali atrás, quando ele veio. E eu estava relembrando no meu lar uns momentos dessa profunda intimidade de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Momentos a qual nada programado, nada feito pela força de homens, mas pela força que vem do próprio Deus e do Espírito Santo de Deus. Momentos em qual nós desfrutamos de uma presença estrondosa do Senhor, não porque nós queríamos, mas porque Ele queria derramar mais sobre as nossas vidas. E hoje eu pude perceber que tudo aquilo que Ele estava colocando no meu coração era algo que Ele queria fazer e quer fazer mais e mais na sua igreja. Algo que Ele quer e deseja fazer mais na sua igreja, coisas a qual só Ele com a soberania dEle pode fazer no nosso meio. Não por mérito humano, não por mérito do homem, mas porque Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram comigo, para aqueles que podem, Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Glória a Deus, todos acharam? Vamos para a leitura. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Repetindo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. É muito interessante como Deus faz as coisas, né, meus irmãos? Hoje eu fui trabalhar pela manhã, né? Algo que eu não costumo fazer quando eu estou escalado para pregar, né? Eu procuro ficar na intimidade com o Senhor, mas hoje eu não consegui fazer isso, né? E eu creio que foi até um trabalhar de Deus na minha vida, porque aí aquela correria, né, de motorista de aplicativo, pega passageiro daqui, pega passageiro de lá. E aí entrou uma senhora no meu carro hoje, e aí ela começou com uns papos de crente, sabe, irmãos? A gente conhece, né, quando é os papos de crente, né? Tá chovendo, né? Glória a Deus por isso. Aqueles papos que a gente sabe, né, quando o crente quer começar a jogar um verde aí pra você, né? E aí eu logo falei pra senhora, né? Você é crente, né, moça? Ela, sou crente. Você é também? Sou crente. Inclusive eu tô aqui cucando minha cabeça, tô trabalhando, mas tô com pensamento na palavra que eu vou levar hoje, da parte do Senhor. E ela, antes de descer do carro, fique tranquilo. No momento certo, na hora lá, o Senhor vai te usar. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, tá bom, às vezes pode ser uma palavra que ela veio, sentiu no coração, ministrou no meu coração, mas pode ser que seja uma palavra apenas para me incentivar, me encorajar e tudo mais. E aí eu tô em casa, minha esposa ficou numa parte separada, eu na outra parte separada, porque a gente estava buscando ao Senhor.
E aí eu vou lá na cozinha, ela pode até confirmar. Aí eu, misericórdia. Que foi, amor? Não tenho nada. Sabe o que é nada? Não vem nada na minha mente. Nada. Tô buscando e não vem nada. E aí quando eu chego aqui, né? Claro que eu estava com algo preparado antes, mas não como eu costumo fazer. E aí quando eu venho aqui, a confirmação do Senhor vem sobre o meu coração. A palavra que Ele quer ministrar para a sua igreja no dia de hoje. Amém? E quando nós olhamos aqui, irmão, Jeremias, capítulo 29. Para nós entendermos o contexto de Jeremias, no capítulo 29, ele envia uma carta ao povo de Israel que se encontrava exilados na Babilônia. Ou seja, por vários motivos, a qual nós podemos trazer aqui sobre desobediência, idolatria e até a justiça social que não estava acontecendo no meio do povo de Israel, o Senhor constantemente levantava os seus profetas para ministrar a palavra de Deus sobre Israel, mas só que eles não ouviam. Então, o Senhor, através dos profetas, dá uma palavra dura para Israel e diz que eles seriam exilados, que a terra deles seria devastada, e assim o acontece. E aí quando eles estão lá exilados na Babilônia, Jeremias ele recebe a mensagem do Senhor e envia essa carta para os israelitas que estavam lá na Babilônia. E aí, irmãos, quando nós começamos a ler e compreender algumas coisas dessa carta que ele ministrou, a mando do Senhor, nós vamos ver que constantemente o Senhor queria algo do coração deles, a qual eles não tinham. Nós podemos ver que, por muitas vezes, eles colocavam a esperança deles na terra a qual eles estavam desfrutando, que era Jerusalém. Eles estavam naquela terra e eles colocavam as esperanças deles naquela terra, no templo a qual eles adoravam a Deus, mas só que o coração deles estava longe. O coração deles estava longe do Deus Altíssimo. E aí, quando nós vemos essa carta a qual Jeremias escreve a mando do Senhor para os exilados, nós vamos ver que ele começa no versículo 11 dizendo, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Porque o que acontece, irmãos? Eles estavam exilados, só que o pensamento constante deles era em voltar para a terra de Jerusalém, porque lá eles tinham status, lá eles podiam se achar os bambambãs, lá eles podiam falar que eles eram os servos do Deus Altíssimo. Mas exilados era como se eles estivessem sofrendo uma terrível humilhação. Mas aí o Senhor, através de Jeremias, começa a falar: vocês não vão voltar de agora de imediato. Vocês irão passar por um processo nessa terra. Será 70 anos que vocês vão ficar nessa terra. Portanto, casem-se, construam casas, deem-se casamentos, continuem as suas jornadas, orem por essa terra, porque se essa terra prosperar, vocês também irão prosperar. Ou seja, irmãos, o profeta Jeremias, através de Deus para aquele povo, muda a mentalidade daquele povo. Ou seja, vocês estão querendo ir para Jerusalém porque vocês não se esqueceram do status que vocês tinham lá. Vocês se esqueceram de adorar o verdadeiro Criador para adorar aquilo que vocês receberam, a terra por herança. Vocês não estão adorando aquele que deu a terra por herança. É isso que o Senhor estava querendo causar no coração de Jerusalém, do povo de Israel. Só que aí, irmãos,
O povo ele pode começar a querer buscar várias coisas, mas se não for da vontade do Senhor, não acontece. E o que o Senhor queria, irmãos, fica muito claro. Fica muito claro nessa carta, porque o que o Senhor desejava daquele povo era apenas um coração sincero, uma busca sincera pelo Senhor. Era uma busca a qual não queria buscar as bênçãos que o Senhor podia dar, mas aquele a qual as bênçãos eram derramadas sobre o povo. E há uma questão muito diferente em você buscar as bênçãos do Senhor e buscar aquele que pode dar a bênção sobre a sua vida. Porque, irmãos, nós vamos ver que constantemente Israel queria mais coisas. Por quê? Porque o coração deles não estavam voltados realmente em adorar e glorificar ao Senhor. Nós vamos ver, irmãos, nessa carta, que o próprio Deus, através do profeta Jeremias, ele está falando: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. Ou seja, irmãos, é uma adoração a qual não necessita receber bênçãos de Deus para que Ele seja adorado por você. É uma busca por Deus a qual não deseja mais nenhuma coisa a não ser satisfeito por a presença do Senhor. E é algo que tem sido perdido muitas vezes em nossas vidas. Sabe, irmãos, às vezes eu fico me perguntando, por que eu vou à casa do Senhor? Por que muitos de nós estamos aqui nessa casa de adoração, de oração, buscando ao Senhor? E isso é uma coisa que nós precisamos meditar constantemente. Porque se sua busca e a sua busca por Deus não está sendo realmente necessária e real pelo Criador, você está buscando errado. Se você não está derramando seu coração na presença do Senhor, e com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, você não está se apresentando a Ele, você está buscando o Senhor de forma errada. E é por isso que muitos ministros, muitos pregadores, muitos líderes, muitos pastores estão na casa do Senhor sobrecarregados. Por quê? Não conseguiram adorar ao Senhor de verdade, com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Porque a partir do momento que você busca o Senhor, pensando naquilo que Ele pode te dar, você não satisfaz com a presença do Senhor. A partir do momento que você coloca uma busca, como posso dizer, uma direção de busca, a não ser voltada inteiramente pela presença do Senhor, você fraqueja. Porque, irmãos, o Senhor não chamou nós para estarmos nessa obra, para sermos reconhecidos ou termos status enormes nessa terra. Ele nos chamou para fazer a vontade dEle e andar em intimidade com Ele. Ele nos chamou para que nós venhamos desfrutar da melhor coisa que um ser humano pode desfrutar: a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E se isso não for o nosso levantar, irmãos, se isso não for a nossa motivação constante de estar nessa casa de oração, nós estamos vindo com a motivação errada. Como o povo de Israel, que estava querendo buscar muitas coisas e se esquecendo do real motivo pelo qual eles tinham que buscar: o Senhor dos Exércitos.
E nós, irmãos, no começo desse ano foi proposto para nós, né? Mais de Deus. Mais do Senhor sobre as nossas vidas. Só que, irmãos, mais do Senhor sobre as nossas vidas exige muitas coisas de nós. Sabe, irmãos, eu já disse aqui, fica muito repetido, às vezes nós repetirmos várias coisas aqui, mas muitas vezes nós precisamos repetir para que venha inculcar na nossa cabeça. Não ache que você irá satisfazer todo mundo. Não ache que as pessoas lá fora vão olhar para você e falar: nossa, que serva de Deus, está indo para a igreja num dia chuvoso. Não ache que muitas pessoas vão entender o que você está fazendo aqui. Mas se você realmente entender o seu propósito nessa terra, você está aqui porque ama o Senhor e sabe que Ele tem cuidado de você. Então não importa, irmãos, não importa o que as pessoas estão falando ou o que as pessoas estão vendo em você, importa o que você é na presença do Senhor. Sabe, irmãos, existe uma coisa nos dias de hoje que serve de um alerta para toda a igreja. Não digo a igreja local, mas a igreja de Jesus, a universal. Não a universal como nós conhecemos, na universal eu falo, né, a geral, que muitas pessoas podem achar isso, né? Irmãos, nós estamos colocando muita performance aonde o Senhor não tem pedido performance. Tem muitas coisas que estão funcionando, mas é pela força do homem. Tem muitas coisas que estão acontecendo, mas se você parar para ver as coisas realmente como estão acontecendo, muitas coisas dessas não tem nada de Deus. Podemos citar várias coisas que a igreja universalmente está colocando para atrair pessoas. Podemos colocar várias coisas aqui sobre o que as pessoas acham que é uma busca sincera por Deus. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos fazer muitas coisas. Eu posso, se eu quiser, eu posso. Eu sei disso, que eu posso, eu acho que eu posso, né? Começar a treinar ali no violão e começar a tocar bonito o violão. Eu posso começar a fazer aula de teclado e começar a tocar bonito o teclado. Eu posso fazer vários cursos de homilética, homilia, cursos à vontade aí, para falar bonito para a igreja. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso buscar ao Senhor, não para que Ele venha transformar a minha vida, mas para que eu tenha palavras para falar para a igreja. Eu posso fazer tudo isso. O que eu não posso é transmitir Deus através da minha vida, se eu estiver fazendo isso e Ele não estiver comigo. Eu posso fazer tudo isso, mas nada do que eu estiver fazendo, se o Espírito Santo de Deus não estiver guiando a minha e a sua vida, nada disso estará sendo satisfeito, estará sendo olhado pelo Senhor de uma forma plena. Ou você acha que Deus lá de cima olha para nós e fala assim: nossa, como ele fala bonito? Ou você acha que Deus lá de cima olha para o Mateus tocando violão aqui e fala: nossa, como ele toca? Nada impressiona a Deus, porque é Ele que dá todas as coisas para nós. Sabe o que satisfaz o coração de Deus? É uma busca incansável e apaixonante, apaixonada pela presença dEle. É isso que satisfaz o coração de Deus. O que satisfaz o coração de Deus é ver que desde o começo da sua conversão até agora você não perdeu a paixão por Cristo e você está firme nos caminhos dEle. É isso que Deus deseja. O que Deus quer das nossas vidas
é uma paixão constante. Não que nós venhamos à casa do Senhor apenas para cumprir rituais, ou cumprir mais uma agenda, ou cumprir mais alguma coisa que nós deveríamos fazer na casa do Senhor. Não, o que Ele deseja é que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ele. E aí sim, quando nós orarmos, Ele ouvirá. E aí sim, quando nós buscarmos, Ele virá. E aí sim, quando nós clamarmos e pedirmos, vem Senhor, Ele virá. Porque, irmãos, não adianta achar que pelas nossas performances ou pelas coisas que nós fazemos, nós iremos atrair a presença do Senhor. Não, o que irá atrair a presença do Senhor é um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado na presença desse. Esse sim, o Senhor não despreza. Onde está o seu coração, irmãos? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Você já parou para perguntar isso para o Senhor? Ou será que você tem medo de entrar na presença do Senhor e fazer essas perguntas conflitantes? E escutar do Senhor aquilo que você não deveria escutar? Irmãos, existe uma missionária britânica, a qual eu vi algo que ela escreveu, que me impactou muito nos últimos dias, e o nome dela é Ellen Roseveare. Ela dedicou o seu serviço constantemente na África para fazer a vontade do Senhor. E uma coisa que ela escreveu tanto para ela como para os missionários daquela região, e hoje para a igreja, que ficou para a igreja, né, onde muitas pessoas são impactadas por essa mensagem, ela já começa a carta dela da seguinte forma: irmão e irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. E eu parei para refletir nessa mensagem, a qual veio ao meu coração, e eu fiquei, Senhor, por muitas vezes, nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Porque, irmãos, muitos de nós ainda acreditamos que o Senhor pode derramar do teu Espírito sobre a sua igreja, mas se não for através de você, não pode. Muitas pessoas acreditam que um avivamento pode acontecer na igreja, mas se não for através dessa pessoa, não pode. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e quer casar, vamos dizer assim. Você quer casar, uma coisa digna, mas você quer casar. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e quer ter uma casa exorbitante. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus, mas você quer também ter uma faculdade estrondosa e uma coisa, vamos dizer assim, um serviço a qual você venha usufruir nessa terra. Você quer Jesus e mais alguma coisa. E sabe, irmãos, pode até parecer que eu estou dizendo assim, mostrando que buscar esse alguma coisa a mais além do Senhor é errado para os nossos corações. Mas eu não falei isso. O que eu estou dizendo aqui é que se você não estiver satisfeito com o Senhor, tudo aquilo que você estiver buscando além do Senhor não irá satisfazer a sua alma. Porque, irmãos, você não pode ter tudo isso. Você não pode desejar tudo isso e no final achar que tem Deus e não ter Ele com você. Você quer Jesus e mais uma coisa.
E nós precisamos entender, irmãos, que nós seremos satisfeitos, plenamente satisfeitos na presença do Senhor, quando nós estivermos satisfeitos apenas com Ele. Nós podemos, irmãos, e nós vamos conquistar muitas coisas nessa terra. O Senhor, Ele prospera a vida dos teus filhos. Quantas coisas Ele tem feito na minha e na sua vida? Ele tem feito. Mas se a nossa satisfação não estiver em Jesus, nada disso valerá a pena. É por isso que essa frase a qual eu disse aqui, você quer Jesus e mais uma coisa, nós só iremos compreender quando nós queremos só Jesus e Ele irá bastar nas nossas vidas. A frase que nós devemos colocar no nosso coração e na nossa mente é: nós queremos Jesus e Ele é suficiente para as nossas vidas. Nós queremos Jesus constantemente, e uma busca constante por Ele satisfará o nosso coração e a nossa vida. Nós queremos Jesus e Ele plenamente satisfaz os teus filhos. As demais coisas, irmãos, como a palavra do Senhor diz, as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Mas primeiro nós precisamos ter uma satisfação real no Senhor. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas hoje em dia estão tristes ou sobrecarregadas ou qualquer outra coisa nos ministérios ao qual fazem parte. Porque nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e ser visto pelos homens. Nós queremos Jesus e que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, que palavra maravilhosa. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Só que hoje o Senhor quer falar conosco algo diferente. Ele quer que nós venhamos ser satisfeitos totalmente e plenamente na presença dEle. E quando nosso coração e quando nossa mente estiver voltada plenamente para a presença do Senhor, aí sim, nós estaremos andando na presença do Senhor e Ele derramará cada vez mais sobre as nossas vidas. Quantos irmãos, quantas pessoas no meio do caminho pararam, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, estavam caminhando com Cristo e no meio do caminho pararam? Não podemos, irmãos. Não podemos. Não podemos porque Jesus nos basta. Jesus, Ele é suficiente em nossas vidas. Jesus, Ele é suficiente. Porque, irmãos, tenho a plena convicção que você já passou por isso. E quem passou por isso, quem entrou no lugar santíssimo, quem entrou na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor, não há outra coisa que satisfaz a nossa alma a não ser viver plenamente na vida dEle. É só Ele que pode nos dar vida, é só Ele que pode gerar vida no nosso coração, é só Ele que pode dar ânimo para as nossas almas, mas nós não podemos buscar em outras coisas, porque senão nós estaremos buscando as coisas erradas. Nós não podemos querer Jesus e mais alguma coisa. Não, irmãos, não se contente com outra coisa, se contente com Jesus. Se contente com o autor e consumador da nossa fé, se contente com Jesus. Esteja plenamente satisfeito no Senhor e viva plenamente pelo Espírito Santo nessa terra. E aí você vai entender que muitas coisas que você quer fazer, não é para você fazer. Irmãos, quando eu cheguei a essa casa com a minha esposa, nós chegamos nesse estado, querendo muitas coisas.
Minha esposa, ela fazia biomedicina, eu fazia logística. E aí eu lembro num domingo, a qual o pastor Marcos estava pregando aqui. Eu já contei isso, mas é sempre bom relembrar. O pastor Marcos estava pregando aqui sobre os tesouros do céu, né? Não acumule para vocês tesouro na terra, acumule para você tesouros no céu. E aí aquela palavra foi ministrada no meu coração e da minha esposa, e não de imediato, é claro, mas com o passar do tempo, nós entendemos que aquilo que nós estávamos buscando não iria satisfazer a nossa alma. O que iria satisfazer a nossa alma era buscar ao Senhor completamente. E hoje, irmãos, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo porque o que o Senhor tem feito em minha vida, a presença dEle sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre essa igreja maravilhosa, isso satisfaz a nossa alma. Porque lá fora, irmãos, nós podemos buscar várias coisas, mas se a presença do Senhor não estiver conosco, nós estaremos tristes, cabisbaixo, nós estaremos daquela forma. E é por isso, irmãos, que de repente você entra nessa casa entristecido, enfraquecido, e de repente uma palavra do Senhor vem sobre a sua vida, ou então louvores vêm sendo entoados sobre a sua vida, e você sai daqui de outra maneira. É porque você entendeu que o lugar aonde você está, a presença aonde que o Senhor está, a presença do Senhor que está sobre esse lugar, é satisfatória sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que quando você entra aqui, você sente um alívio constante, porque o Senhor está presente nessa casa. É por isso que quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta e busca o Senhor no seu secreto, você entende, é aqui que meu coração é plenamente satisfeito e cheio. É aqui aonde o Senhor é glorificado, é quando meu coração está queimando em chamas, é aí que o Senhor derrama mais da sua glória sobre a minha vida. Queira, irmãos, nós precisamos querer buscar ao Senhor com todo o nosso coração, porque a partir de quando nós começarmos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, aí sim nós iremos clamar ao Senhor, nós iremos orar ao Senhor e Ele nos ouvirá. E aí sim nós iremos se derramar ao Senhor e Ele estará conosco. Quer ser plenamente cheio pelo Senhor? Seja apaixonado pelo Senhor constantemente. Sabe, irmãos, como nos primeiros dias da sua conversão, talvez, irmãos, pessoas te magoaram, talvez coisas aconteceram que te deixaram para baixo, talvez coisas estão acontecendo na sua vida, mas não perca a paixão por Jesus. Não perca o amor por Jesus. Não perca. Porque na nossa vida deve ser ao contrário. Na nossa vida tem que ser, quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu amo esse Jesus. Quanto mais eu entendo sobre Jesus, mais a paixão dele está sobre o meu coração. Quanto mais eu amo Jesus, quanto mais eu busco ao Senhor, a chama dele está sobre o meu coração. Seja plenamente satisfeito no Senhor. Seja plenamente satisfeito pelo Espírito Santo de Deus. E se permita, irmãos, se permita andar pelo Senhor, não pelo que nós podemos fazer, mas com o coração sincero na sua presença. Não por motivos errados, por motivos egoístas, por motivos que exaltam o homem, não. Pois o único que deve ser adorado e exaltado nesse lugar é o Senhor dos Exércitos.
E aí sim, nós seremos satisfeitos e plenamente satisfeitos pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. O que o Senhor fez um pouco mais cedo aqui, eu creio que Ele quer fazer de novo nesse lugar. Sabe, irmãos, o que o Senhor busca não é pessoas com entendimento completo, pessoas que têm cursos e mais cursos, isso é tudo muito bom. Mas o que o Senhor está buscando é corações contritos e quebrantados na sua presença. É corações voltados em chamas pelo Senhor novamente. É corações que querem mais do Senhor, mas somente o Senhor. Pois aí sim nós estaremos sendo satisfeitos por Deus. E talvez, irmãos, o seu coração, você não tenha mais essa vontade. Talvez você não tenha mais essa vontade de buscar ao Senhor e querer mais o Senhor. Talvez você foi contaminado por muitas coisas desse mundo, mas hoje o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar para colocar uma fome de novo em nosso coração. Uma fome, uma sede a qual só irá ser satisfeitas pelas águas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. As águas que aonde passam traz vida e vida em abundância. Irmãos, chegou uma hora a qual nós precisamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. Não fique olhando para o lado, não fique olhando para as pessoas. Agora é só você e o Senhor. É só você e o seu Deus. O que você tem para falar para o Senhor nessa noite? O que você tem para falar para o Senhor? Rasga o seu coração na presença do Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar querendo contemplar o seu coração. Rasga o seu coração. Nós estaremos orando nesse momento, irmãos. Esteja intercedendo pela sua vida. E busque mais de Deus nessa noite. Busque mais do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar.